E aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu quero fazer um vídeo provando para você que a religião não passa de pura fantasia. As afirmações que eles fazem estão fundamentadas na fantasia, na ilusão, na imaginação. O que eu mais vejo aqui nos comentários dos vídeos são pessoas que adoram fazer afirmações acreditando que essas afirmações são reais, são genuínas, são palpáveis, como que se essas afirmações fossem a verdade absoluta, né? Eu vejo muito isso aqui no YouTube e no Face também. Eu vejo muitas discussões, os ateus, céticos, os agnósticos sempre falam, prove isso, né? Você está falando, você tem que provar. Eu não estou dizendo que eles não têm razão, mas hoje o meu vídeo é para destrinchar um pouco isso e eu quero demonstrar isso de uma forma mais clara para que você entenda o que é esse provar, como que os agnósticos, os céticos, os descrentes, eles veem essas questões, né? Hoje o vídeo é para demonstrar como que eu sei que o que eles estão falando é pura bobagem, como que eu sei que o que eles estão falando é ilusão, é fantasia. E por falar em fantasia, eu quero dar uma definição aqui de fantasia. Embora muitas pessoas não gostem, né? Tem gente que me acusa de usar o dicionário, mas o dicionário é uma ótima fonte de pesquisa, até mesmo porque para não criar essa distorção de que fantasia é outra coisa, de que laranja é preto e preto é azul. Eu gosto de usar o dicionário. Uma das definições de fantasia, e com certeza tem tudo a ver com o vídeo de hoje, diz assim, ó: imagem ou sonho criado pela imaginação, ficção, imaginação criadora, faculdade imaginativa. Então, a palavra fantasia está associada à imaginação, está associada a sonho, a algo que não é real, algo que não é palpável. Eu fiz esse desenho que vocês estão vendo aí, na verdade é uma forma bem resumida de como que funciona o nosso planeta. Vocês estão vendo aí no meio a realidade, o que permeia, né, a realidade. Os nossos desejos, que estão diretamente ligados à realidade. E a última camada aí que vocês estão vendo é a camada da imaginação, dos sonhos, da fantasia. Aí os cristãos usam a palavra que quiser, mundo espiritual, realidade paralela. Essa área aí nós podemos dizer que é o que transcende a realidade física. Vocês viram que eu dividi em 3 partes aí, simplifiquei. São 3 partes, né? Realidade, desejos e imaginação, mundo espiritual, sonho, enfim. O que é essa realidade que eu coloquei aí no desenho? A realidade é tudo que compreende esse mundo que nós vivemos, é o mundo físico. Esse mundo é regido por leis, né? As leis da matemática, leis da física, são leis que foram muito bem fundamentadas e que demonstram como funciona o nosso mundo. Lembrando que essa realidade ela é percebida por nós através dos nossos sentidos. E nós podemos sentir e observar e interagir com essa realidade. Então eu estou falando desse plano físico. Bom, como vocês viram, em volta aí da realidade tem os nossos desejos, aquilo que nós não temos no momento, ainda não existe naquele momento, mas nós já estamos querendo, né? Então, o desejo nem sempre acontece na realidade, os desejos nem sempre são realizados, mas eles fazem parte da realidade. Então a pessoa, vamos lá, vou pegar um exemplo. A pessoa deseja um carro, deseja uma vida melhor, uma casa, deseja ter um emprego melhor. Ela tem um sonho de, vamos pensar aqui no passado, o homem tinha o sonho de voar. Então aquilo não existia na realidade, estava no campo dos desejos. Com o passar do tempo, evolução, tentativa e erro, pesquisa, conseguimos desenvolver o avião e o desejo acabou se tornando uma realidade. Então por isso que eu disse que o desejo está correlacionado com a realidade. Não é todos os desejos que conseguem permear a realidade. Tem coisas que infelizmente não são possíveis. Bom, isso aí não preciso nem ficar explicando muito bem. Acho que até esse ponto deu para você entender. Além dos desejos, nós temos a imaginação. No campo que vocês estão vendo aí da imaginação, aí tudo é possível. É onde o homem consegue imaginar coisas que não fazem parte da realidade. Então, no campo da imaginação não existem leis, não existem regras. Na verdade, o limite é a própria imaginação em si. É ali onde coisas mirabolantes, coisas que antes seriam impossíveis, se tornam realidade. Então, foi graças ao sonho e imaginação de grandes e grandes homens que passaram pela Terra que hoje nós temos muitas coisas. Você pode pegar o exemplo do computador, do celular. É ali que nasce, né, o impossível, vamos dizer assim. Então como que funciona?
O homem imagina alguma coisa, começa a desejar aquilo e em cima do desejo ele começa a trabalhar. Perceba que toda vez que eu falo das outras camadas, da camada do desejo e da imaginação, elas têm uma correlação com a realidade. Então o homem imagina, trabalha em cima daquilo e por fim acaba realizando, ou às vezes é um fracasso, ele tenta fazer algo e dá tudo errado, não dá certo. Mas esses três elementos eles estão correlacionados. São elementos que trabalham em conjunto com o propósito de se manifestar na realidade. Essa é uma forma bem simples e básica de entender como é que funciona a nossa realidade e o pensamento humano, né? O comportamento humano. Tá, Sala, você falou isso, explicou, eu entendi o que é a realidade, entendi o desejo e entendi o que você quis dizer com fantasia e imaginação. Mas agora me explica o que isso tem a ver, né? Como é que eu aplico isso na vida real? O que isso tem a ver com religião? O que isso tem a ver com a questão da religião ser uma fantasia? Onde você quer chegar com isso? Você tendo em mente essa explicação que eu te dei, né? O processo de como funciona a humanidade, acho que não é nem um pouco difícil. Você pode usar isso de que forma? Bom, toda vez que alguém faz uma afirmação, você pode usar esse método que eu mostrei para você. Então vamos pegar um exemplo aqui. A pessoa chega e faz uma afirmação. O homem consegue viajar no espaço. Vamos analisar essa afirmação. O homem consegue ir no espaço. De acordo com a nossa perspectiva hoje, então você analisa. Bom, o homem deseja ir para o espaço, sair da Terra, tal. Ele imaginou um dia poder fazer isso. Ele trabalhou em cima. Hoje nós temos a NASA que trabalha em cima disso. Começou com algumas naves não tripuladas. Hoje você pega o ônibus espacial, a quantidade de energia que ele consegue gerar e levar aquela nave para o espaço é totalmente possível. Então existe uma lógica, né? Pô, o homem imaginou ir para o espaço, criou um mecanismo para isso, desejou isso, passou anos e anos pesquisando, desejou e conseguiu trazer isso para a realidade. Quer dizer, foi uma imaginação, um sonho do homem, se tornou um desejo e por fim se tornou uma realidade. Nós temos como saber isso, né? Então se alguém perguntar, como é que você sabe que o homem pode ir para o espaço? Bom, não existem mecanismos, né? Hoje nós temos fotos, temos registros, temos a NASA, temos o equipamento que levou o homem para o espaço. Inclusive nós temos a estação espacial, os astronautas fazendo comunicação com nós aqui da Terra, então conversando. Então existem N e N evidências e muitas maneiras de confirmar, de obter esse saber, esse conhecimento do homem ter ido ao espaço. É dessa forma que nós sabemos que é possível e é verdadeira essa afirmação, realmente, isso é uma verdade. Mas e aí, Sala, como é que fica a afirmação religiosa? Em primeiro lugar, não existe afirmação religiosa, afirmação cética. Afirmação é afirmação, a pessoa está te passando um suposto conhecimento, uma informação, como se aquilo fosse verdade, independente da origem, se é religioso, é uma afirmação. Depois de toda afirmação, deve-se vir uma confirmação. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos pegar, por exemplo, uma afirmação que eu ouvi essa semana. Na verdade, eu já sabia disso, já ouvi muitas vezes. Os espíritas dizem que antes de você encarnar, antes de você vir nesse mundo na realidade física, você escolhe a vida que você quer e você escolhe esquecer, não lembrar do que aconteceu. Então, quer dizer, há uma escolha, há uma decisão, né? Há uma discussão a respeito, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí você vem para a Terra sem memória nenhuma. Ok, essa é a afirmação, então eles acreditam que isso é verdade, eles afirmam isso como uma verdade. O problema desse tipo de afirmação e de tantas outras afirmações que os religiosos fazem é o seguinte: como que ele sabe disso? Como que você sabe disso que eu escolhi? De onde você obteve essa informação? E por último, quais são as evidências que dão suporte a essa afirmação? É muito importante que você procure essa resposta, porque é através dessa resposta que você vai ver que a pessoa está falando ou é uma verdade realmente, ou ela está imaginando, ela está inventando. No exemplo que eu dei, né, de eu escolher a vida, como que a pessoa sabe disso? Sendo que ela está na mesma realidade que eu. O que ela fez? Ela saiu dessa realidade e foi lá nesse mundo espiritual onde eu estava antes. Ela foi lá, viu e conseguiu trazer essa informação. Ela está se baseando em quê? Ah, Sala, mas ela se baseia num livro, no que alguém escreveu. Tá, essa pessoa que escreveu, como é que ela conseguiu essa informação? Ah, ela foi lá e viu. Ah, mas peraí, então se ela foi e viu, por que as outras pessoas não podem ir lá e ver? Como que eu faço para ir lá? Como é que eu faço para ir lá, ver, ter essa informação e falar, realmente é verdade? Através de um livro. Se você for usar um livro como referência, tem um monte de livro falando um monte de coisa. Tá cheio de livro aí fazendo um monte de afirmação. O que os livros fazem, né, na grande maioria, é aquilo que eu falei. Eles vão lá na parte da imaginação
né? Na verdade, esses livros são a imaginação escrita. Não significa que a pessoa conseguiu ir nesse mundo espiritual, teve um contato. Não, ela simplesmente imaginou e escreveu aquilo. Ela inventou, criou. Ela inventou essa história. Então, se for se basear num escrito, qualquer pessoa pode criar, inventar qualquer coisa, escrever qualquer coisa. A questão é, como que você obteve essa informação? Você realmente foi lá, viu, verificou, falou, realmente, eu vi lá o Sala lá, ó Sala, se você quiser voltar no tempo e ver, ó, tem aqui um mecanismo, aí é diferente. São essas 3 perguntinhas básicas que você deve fazer para toda afirmação. Você vai descobrir que muitas e muitas pessoas estão inventando. É o desejo dela. Então o que acontece? Ela deseja que seja daquela forma, ela imagina, eu imagino que eu escolhi, eu desejo lá que eu escolhi antes de nascer, né? E ela acha que aquilo é verdade, sem ter nada que suporte. Na verdade, ela está repetindo o que falaram para ela. Se você analisar nesse aspecto, você vai ver que começou com alguém que supostamente diz que foi lá no mundo espiritual, escreveu e as pessoas acabam engolindo isso. Sempre faça essa pergunta, como que você sabe disso? Baseado em quê? Mas Sala, qual o problema em aceitar uma afirmação mesmo que não tenha aí uma comprovação, mesmo que não tenha nenhuma prova? Qual o problema em simplesmente eu aceitar isso? Tem algo de mal nisso? Eu vou ser bem curto e grosso para que talvez você entenda o que eu quero dizer. Aceitar qualquer afirmação sem saber a origem do conhecimento é pura estupidez. E isso só vai levar as pessoas à ignorância e principalmente ao erro. Mas por quê? Se você não aplica esses critérios, você está sujeito a aceitar qualquer porcaria. Afinal de contas, lá na imaginação, onde eu desenhei, tá vendo aí, ó? Lá na imaginação, eu posso criar qualquer coisa, eu posso inventar qualquer coisa. Lá não tem lei, lá não tem regra. Lá tudo é permitido. Eu posso inventar qualquer coisa e você aceita numa boa. Lá não precisa ter lógica, não precisa ter nada. E aí você entra num campo onde você não consegue mais discernir o que é verdadeiro, o que é real, palpável e o que é pura idiotice, pura imaginação. Se você não tem critérios, você está sujeito a ser enganado, cometer erros. Pega qualquer exemplo da vida, qualquer coisa. Vamos pegar um exemplo besta. Uma escola. Imagine uma escola sem critérios. Não tem horário para chegar, não tem horário para sair, não tem critérios com relação a como vai ser feito o ensinamento, não tem critérios do horário do almoço, não tem critério nenhum. Pode ser feito de qualquer jeito. Imagine a bagunça que vai ser. A construção de uma casa, sem critério nenhum. Não, você pode erguer a casa, não precisa ser de cimento, não. Pode jogar cola tenaz, você pode colocar papelão ao invés de colocar tijolo. Não precisa ser vidro, pode ser plástico, não tem critério nenhum. Não há uma diretriz. Em qualquer área das nossas vidas onde não há critério, vai ser um desastre. Pode ter certeza disso. E para concluir esse vídeo, que eu acho que deve ter ficado um pouco longo, respondendo a pergunta, como que eu sei que a religião é pura fantasia? A religião faz afirmações nas quais você não pode comprovar na realidade. Aliás, essas afirmações elas fogem da realidade. Ela leva você lá para o mundo espiritual, que eles falam que na verdade pode trocar em mundo espiritual como imaginação, é a mesma coisa, fantasia, não muda nada. E quando ela faz isso, você não pode experimentar nada, você não pode comprovar nada, você não pode ir lá. É simplesmente acreditar por acreditar sem critérios. E como eu falei, sem critérios você não vai a lugar nenhum. Tá ok, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço muito aí a você que está se inscrevendo no canal, o pessoal que curte. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Se você é uma pessoa sem critério, você está sujeito a acreditar nessas coisas. Cobra falante, jumento falante, judeu voador. Virgens engravidam. Tempestade obedece um judeu. Morto ressuscita para morrer de novo. Homem é feito do barro, mulher é feita da costela do homem. Mundo foi criado em 6 dias. Homem invisível te vigia 24 horas por dia. Existem seres invisíveis chamados anjos. Escolhemos nossa vida antes de nascer. Temos uma alma imortal. Temos um espírito que também é invisível. O sangue contém nossa alma. Elias faz fogo cair do céu. Elias corre como flash. Elias voa numa carruagem de fogo. Enoque não morre. Homem vive mais de 900 anos. Existe um lugar invisível, o chamado paraíso. Existe um lugar chamado inferno. Existe ser invisível chamado Satanás. Satanás é um ser invisível que interfere na humanidade. Deus precisa de dinheiro. Judeu alimenta a multidão com 5 pães e 2 peixes. Judeu anda sobre as águas. Homem não escolhe nascer, mas nasce condenado. Arbusto falante pega fogo, mas não queima. Mar se divide ao meio por mágica.